Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso estudo das quintas-feiras, onde a gente é reunido aqui no grupo Psicoterapia Espiritual. Estamos estudando este livro do Aguinaldo Paviani, Vida, Seu Maior Patrimônio. Nós hoje vamos adentrar no 4º capítulo da obra. No nosso canal do YouTube Reflexões Analíticas, vocês poderão encontrar todos os estudos anteriores, desde o primeiro, com o subtítulo iniciado Vida. E vem Vida, apresentação 1, apresentação 2 e a sequência toda. Aí vocês poderão acompanhar a história lá desde o início, juntamente com as nossas reflexões. Havendo dúvidas, alguma pergunta, algum posicionamento, algum comentário, vocês podem deixar escrito aqui embaixo, no link aí do vídeo no YouTube, que nós responderemos lá mesmo, ou se for o caso, no estudo que viemos a fazer em sequência. E, como sempre nós fazemos em nossas atividades, a gente sempre começa com uma prece, rogando as bênçãos do mais alto, de Deus, a favor de todos nós. E também terminamos as nossas atividades sempre com uma oração, uma prece, agradecendo pela oportunidade, pelo encontro e tudo mais. Então vamos lá, orar. Deus, Pai de bondade, de amor, Jesus, divino médico e orientador de todos nós. Bons amigos dos planos espirituais da vida, nesses instantes em que iniciamos mais uma atividade nas noites das quintas-feiras, em busca daquelas informações, daquele conhecimento que possa nos auxiliar no trabalho sobre nós mesmos e também em nosso processo de autoconhecimento. Rogamos a vocês e ao Senhor da vida as tuas bênçãos em favor de todos nós que aqui nos reunimos. Nos encontramos pelas vias da tecnologia, buscando, Senhor, todo esse cabedal de auxílio em favor de todos nós. Agradecemos a presença das nossas amigas no plano físico, e agradecemos a presença dos corações amigos que se reúnem a nós a partir dos planos espirituais da vida, e pedimos, Senhor, a tua permissão para que possamos todos estar sob o amparo e assistência dos nossos orientadores e mentores espirituais. Que esses corações afáveis e amoráveis possam encontrar em nós aquele material indispensável para nos auxiliar, tanto no entendimento quanto na absorção das informações que nesta noite vierem a serem vinculadas. Rogamos-te também as tuas bênçãos para que saibamos transmitir com acerto, adequadamente, aquilo que seja necessário a todos nós. Lembrando daqueles corações que vierem de futuro a nos assistir, a nos ouvir, rogamos as tuas bênçãos em favor deles. E te pedimos estendê-las em favor dos nossos familiares, entes queridos, amigos, conhecidos, e também em favor da nossa pátria e de toda a terra. Abençoa-nos a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, então, como estávamos falando, hoje nós estamos iniciando o capítulo 4, que tem o título Conflitos Familiares, onde nós vamos penetrar um pouco mais no conhecimento
da estrutura e da formação e do contexto da família Lauser e da família do Ernestina. E, como o Aguinaldo sempre faz, no início de cada capítulo, ele deixa uma reflexão. Algumas pequenininha e outras um pouco maior. A de hoje é um pouco maior. Então, nós intitulamos essa reflexão que ele faz no início desse capítulo de hoje, Em Nossas Mãos, a Nossa Vida. Isso tem muito a ver com o que ele vai comentar aqui e que nós vamos ver. E é uma grande realidade, porque para todos nós, a nossa vida está realmente, de fato, em nossas mãos, dependente das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas posturas, dos nossos comportamentos, dos nossos padrões de pensamento, de sentimento, e vai por aí afora. Enfim, está nas nossas mãos. Nós é que decidimos e nós que vamos construindo o nosso destino, à medida que a gente aí vai se informando e conhecendo mais toda a estrutura e vamos tomando as decisões. Boa noite, Helenira, seja bem-vinda. Boa noite. Nós já começou aí no iniciozinho, já demos início ao estudo, mas estamos bem no início. E a gente sempre entra um pouquinho mais cedo, assim, uns 5 minutos ou 10 minutos antes, para o pessoal que quiser ir chegando, ficar mais à vontade. Seja bem-vindo aí e se sinta à vontade. Obrigada. Bom, aí ele vai dizer nessa reflexão o seguinte: muitas pessoas, isso é grave e sério, por uma inabilidade em lidar com as emoções ou por estagiarem por longo tempo na revolta, na rebeldia e tristeza, acabam se tornando verdadeiras esponjas, entre aspas. Ficam vulneráveis energeticamente e atraem para si energias negativas, causando-lhes muitos males. Sem autodefesa psíquica e emocional, o homem fica sujeito às vibrações enfermiças de pessoas e ambientes. Neste caso, não há roubo energético, mas sim uma perda energética. Sendo assim, não há ninguém nessa situação que se possa culpar mormente os maus espíritos. Faz-se necessário, urgentemente, o homem desenvolver uma autodefesa psíquica e emocional. Para isso, é necessário uma reprogramação mental e emocional. Analisar com honestidade o que está se repetindo em sua vida e o adoecendo psiquicamente. A partir daí, elabore uma nova programação para a sua vida, sem uma reciclagem, entre aspas, na própria existência, repetem-se experiências e não se aprende com elas. Então, essa é a reflexão que ele faz de introdução ao capítulo 4, que vai ter o título Conflitos Familiares. E essa reflexão tem tudo a ver. Então, eu não sei, esclarecendo aqui para a nossa amiga Enanira, que se juntou a nós aí, nós estamos estudando esse livro do Aguinaldo Praviani, Vida, Seu Maior Patrimônio, onde ele vai contar a história de uma família, da família Lauser. No nosso canal do YouTube, a gente estava falando isso no início do encontro de hoje, lá tem todos os vídeos, lá desde o início, desde os capítulos, desde a apresentação inicial até o momento presente. É uma história que é baseada em ocorrências reais. Então, é realmente uma família que existiu, toda essa problemática que ele vai narrando
são todos fatos reais, que realmente aconteceram. Ele só alterou o nome dos personagens para que eles não viessem a ser identificados, esse tipo de coisa. Mas são fatos reais. E ele sempre abre os capítulos com uma reflexão. E esta foi a reflexão do capítulo 4. Bem, vocês gostariam de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Nem deu tempo ainda. Nem deu tempo? Bom, então vamos lá. Ele inicia falando que muitas pessoas, e isso é uma situação grave e séria, por uma inabilidade em lidar com as emoções ou por estagiarem por longo período na revolta, na rebeldia, na tristeza, acabam se tornando verdadeiras esponjas. Isso realmente ocorre e é verdadeiro. Nós podemos observar nas nossas vidas o quanto nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções. Realmente existe, por nossa parte, uma inabilidade a nível emocional, em termos emocionais e até mesmo em termos mentais, psicológicos, nós somos bastante inábeis nessa área. Primeiro, porque nós não tivemos nenhuma educação, não tivemos nenhuma orientação, nenhum auxílio para nos ajudar a lidar com esse tipo de coisa. A gente não foi educado, a gente não foi orientado nesse sentido, nós não aprendemos nada nesse sentido. Então, realmente, quando a gente olha para a humanidade até como um todo, nós podemos observar e ver isto ocorrer em diversas famílias, com diversas pessoas, aliás, com todas as pessoas à nossa volta e até conosco mesmo. Os nossos pais não tinham estrutura também, eles não tinham conhecimento, não tinham informação para nos auxiliar nessa área, nesse campo, nessa direção. E a escola acadêmica, elas também não têm, inclusive, nem por objetivo ensinar isso. O único objetivo da escola é dar uma educação cultural, uma educação racional. No campo emocional, isso aí não é considerado, isso não é levado em conta. Pensa-se ou considera-se que isso aí você vai receber em casa ou pela religião, mas só que a religião também falha nesse aspecto, nessa área, porque eles vão nos orientar mais também no campo emocional, no campo mental, no campo racional. E o campo emocional vai ficando de lado. Então, a gente não nesse terreno, nós temos uma grande inabilidade em lidar com isso. E as emoções, como nós já vimos em nossos estudos, a gente já falamos também isso aí nos estudos anteriores, as nossas emoções, elas são como um cavalo bravio, um cavalo que não recebeu disciplina. Então, ela é totalmente descontrolada, assim, indomável. A gente não tem controle sobre elas. E, como eu já falei para vocês, dentro daquele conto oriental, onde o ser humano vai ser colocado, vai ser comparado, o nosso corpo físico é a carruagem, as nossas emoções é o cavalo e a nossa mente é o cocheiro. Então, nesse conto, narra-se, conta-se que o cocheiro ele está bêbado pelas tabernas. Então, ele não cuida do cavalo. E nem ele não dá assistência ao cavalo e nem cuida da carruagem. Então, a carruagem está largada, está abandonada. E no seu abandono, ela foi acumulando poeira, aranhas, insetos, vai enferrujando, com todos esses problemas aí, com todas essas dificuldades. E o cavalo, ele faz o que quer. Então, se ele está necessitando do alimento, ele vai atrás do seu alimento e não se preocupa com o resto. E o cavalo ele tem o dom de puxar a carruagem. Então, nós observamos isso, que as emoções, elas arrastam o nosso corpo atrás. Então, toda vez que a gente tem uma emoção, a gente tem um impacto emocional, um impacto físico dessa emoção no nosso corpo, no nosso organismo. Então, as nossas emoções afetam o nosso corpo, o nosso veículo físico. Então, esse conto oriental, ele é muito próprio e muito
bonito até e interessante, até poético também, mas ele narra uma realidade que a gente pode observar e constatar em si mesmo. Bom, com todas essas questões, essas problemáticas, muitas vezes, muitos de nós ainda, além dessa dificuldade, dessa inabilidade emocional, a gente não saber lidar com as emoções, a gente ainda é portador de outras problemáticas no campo emocional. Por exemplo, revolta, rebeldia, tristeza. Aí, como vocês sabem, isso vai muito de encontro com o perfil de personalidade, com o perfil psicológico de cada um de nós. Então, dependendo do nosso perfil psicológico, uns tendem para a tristeza, aquela melancolia de ficar lembrando o passado, recordando as coisas que já foram, que já aconteceram. Outros estagiam no campo da revolta, não aceitam a situação em que se encontram, seja econômica, seja financeira, seja social. Isso também vai diferindo de conformidade com esses perfis psicológicos que nós já vimos e temos estudado nesse estudo específico que nós temos, que é designado de Enneagrama. Bom, outros ainda estagiam também, alimentam também a rebeldia. Então, revolta e rebeldia são coisas distintas e diferentes. Agora, a mesma pessoa pode ter e alimentar tudo isso em si, todas essas coisas aí. É lógico que ele está citando aqui, ele está dando um enfoque a esses três pontos, mas existem outros pontos. Tem pessoas que, por exemplo, eles vivem correndo atrás do status social, lutam pelo status social, de subir na vida, ter bom destaque, se aparecer na sociedade, vai por aí afora. Então, dependendo dos nossos perfis psicológicos, a gente vai alimentando uma série de problemáticas, uma série de dificuldades. Enfim, o que ocorre, ele vai dizer na sequência. Aí ele diz, com isso, essas pessoas, ou seja, nós, acabamos nos tornando verdadeiras esponjas. O que significa isso? A esponja, se você pega uma esponja e coloca ela na água, por exemplo, ela suga a água, ela puxa a água. Ou seja, é aquela capacidade de atrair, de aderir a algum tipo de elemento, seja uma sujeira, um pó, poeira, ou uma água, ou até mesmo a esponja absorve sabão, absorve várias coisas. E isso vai acontecer também conosco, que na medida que nós alimentamos esses conflitos dentro de nós, essas problemáticas dentro de nós, nós vamos atraindo energias e situações correspondentes e correlativas com aquilo que nós alimentamos. Isso tem várias explicações em função disso. Por exemplo, quando a gente fala, a gente só colhe aquilo que semeia. Isso é uma referência a esse fato e a esse dado. Ou seja, mas é aquilo que nós estamos, por isso a gente intitulou essas reflexões Em Nossas Mãos a Nossa Vida. Por quê? Porque de acordo com aquilo que eu alimento a nível emocional, a nível psicológico, isso vai gerar o meu comportamento, vai gerar as minhas atitudes. Então, vai gerar também, isso vai alimentar também a forma de eu ver a vida. E existe aí um circuito fechado, porque a forma como eu vejo a vida, como eu percebo a vida, como eu entendo a vida, também vai alimentar determinadas emoções e determinados pensamentos em mim, determinados comportamentos, determinadas atitudes. Então, são coisas que uma coisa alimenta a outra. A gente existe aí uma retroalimentação. Queria falar alguma coisa, gente? É porque
Quer que eu pego água? Não, tu água aqui. Manda uma questão, se não chegar contigo. Não, não é cutícula, não. Então, existe aí uma problemática de retroalimentação. Uma coisa alimenta a outra. E isso é um circuito fechado, o que vai piorando e intensificando a nossa situação e a nossa condição. Então, com o tempo, tudo isso só passa a piorar ainda mais, mais e mais. E esse processo também é lento, isso não ocorre de uma hora para outra. Você está falando isso, está fazendo eu lembrar aqui. É muito interessante na prática para a gente, no dia a dia. Por exemplo, quando você começa a ter um pensamento negativo, por exemplo, aí a tendência é você ficar criando coisas em cima daquele pensamento, de repente você está sendo toda tomada de ansiedade, de sufoco. Quer ver um exemplo prático? Que eu já vi muita gente contar, assim, a pessoa contar a experiência dela. Às vezes o filho demora a chegar em casa. Aí a mãe pensa assim, nossa, ele está demorando, meu Deus. Aí daqui a pouco ela está assim, e se for assaltado? Nossa, e se bebeu? E se isso, se aquilo? De repente a mãe perde o sono, fica a noite inteira com esse pensamento que foi criando vida e aumentando cada vez mais essa insegurança. E outra que eu já estudei no Espiritismo, com esse poder mental que todo ser humano tem, que nós temos, que às vezes a gente nem dá o valor devido ao pensamento que nós temos, nesse sentido, da força do pensamento, a mãe, naquele sufoco, acaba traindo alguma coisa negativa para o filho na hora que ele está na rua. Em vez de ela falar assim, entrego para Deus, não está dentro de casa agora, aí não, vai alimentando aquilo, vai alimentando. Então, um ladrão qualquer passando na rua, igual a gente já sabe, criou a ligação mental. Isso aí tem várias implicações e várias questões envolvidas nesse processo. Como nós já temos falado nos nossos estudos, a gente tem apontado aí a importância nós aprendermos a nos observar, a olhar para nós mesmos, aprender a nos ver e nos enxergar. Isso dentro do Evangelho de Jesus vai de encontro àquela fala onde ele diz: orai e vigiai para não cair em tentação. Que é exatamente isso. Se eu não me observo, se eu não olho para mim, então quando eu estou me olhando, me vendo, me observando, eu estou num processo de vigilância. E eu posso evitar, nesse momento, cair em tentação. Porque se eu estou num processo de adormecimento, que é o normal e o natural em nós, aí vem esse tipo de pensamento, por exemplo, numa situação como você narra e coloca. Aí o que eu faço? Eu embarco nesse processo. Aí é aí que entra aquela questão: onde está a minha fé, a minha confiança, onde está a minha vigilância, onde está a minha atenção às orientações que eu recebo da vida, dos livros que eu leio, ou da igreja que eu frequento, ou da casa espírita onde eu vou, e tudo mais. Aonde que fica isso? A gente fica esquecido. Tem um detalhe, que a gente, quando a gente está falando assim, a gente pensa que é fácil mudar este pensamento. Mas acontece que quando você é desperto para ele, a gente começa a criar disciplina para evitar o aumento daquele pensamento negativo, entendeu? Sim, na medida se eu estou mais vigilante, aí o que eu faço? Não, peraí. Isso é uma emoção negativa. Esse é um sentimento negativo que não está me ajudando. Porque nesse processo, isso me prejudica e também eu não vou ajudar o outro. Quer dizer, o objeto da minha preocupação também não vai ser ajudado. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Deter esse processo, procurar uma prece, orar a Deus, ou, como vocês deu o exemplo, vou então colocar essa situação, esse momento, o meu filho, nas mãos de Deus, para que ele chegue bem em casa, que corra tudo bem, que tudo corra da melhor forma possível. Aí eu corto o processo. Por que eu devo fazer isso? É isso que ele vai falar aqui. Ó. Quando eu ajo dentro desse contexto, desses patamares que a gente está exemplificando, em outras situações similares, então, nós ficamos vulneráveis energeticamente e atraímos para nós mesmos energias negativas,
que vai nos causar muitos males. Então, a preocupação, por exemplo, ela não nos ajuda, e pelo contrário, ela nos traz desequilíbrio, ela nos traz desarmonia. Isso abaixa a minha imunidade biológica, a minha imunidade física. Além ainda, se eu ficar alimentando esses pensamentos, eu vou atrair correspondência dos planos espirituais da vida. É aquilo que na doutrina espírita eles vão chamar de influenciações espirituais negativas. Por quê? Nós estamos o tempo todo cercados pelo mundo espiritual. E esse mundo espiritual vai encontrar em mim ressonância, ou seja, equivalência. Então, a minha relação com o mundo espiritual, ela encontra respaldo, ela encontra equivalência com esse mundo, um reflexo com esse mundo. Então, se eu alimento essa, por exemplo, situação de revolta, de rebeldia, aquelas pessoas ou aqueles espíritos que estão no plano espiritual, aquelas entidades que estão no plano espiritual, que têm esse tipo de vida, elas também se encontram na revolta, elas se encontram na rebeldia, ou se encontram alimentando tristeza e várias outras coisas a mais, elas vão encontrar sintonia em mim, vão encontrar igualdade de condições de situação. Por exemplo, nós sabemos de um caso, citando um exemplo de um caso que nós vivenciamos, de uma pessoa conhecida. Essa pessoa, ela tinha umas problemáticas com o marido, e o marido dela é um pouco meio acomodado, assim, um pouco mais calmo, aquele tipo de perfil de personalidade, de pessoa, vamos dizer, que é para ontem. E ela tinha algumas dificuldades, alguns conflitos com ele. Aí um dia eles passaram por uma gravidez e a criança acabou ocorrendo um aborto. Tem toda uma história aí, mas nós não vamos entrar no meandro, não. A gente só quer contar essa situação mais específica. E no momento lá, o casal estava brigando, ela estava com raiva lá do marido. Na revolta dela, ela xingou o marido lá, numa postura de revolta, de raiva. E nesse momento estava passando um espírito pelos corredores do prédio onde eles moravam. Quando o espírito ouviu essa situação e viu ela pronunciando aquilo, ele olhou assim e aquilo encontrou eco nele, encontrou ressonância nele. Ele falou: é a minha situação, é igual a mim. E foi e aproximou dela, e a partir daí ele criou um elo e um laço com ela, com base nesse momento que ocorreu. E aí veio a gerar um processo obsessivo, um processo de influenciação espiritual muito mais complexo e que gastou tempo e bastante dificuldade em ser solucionado. E essa pessoa se viu em situações bastante difíceis e complexas, em função de um momento de vigilância. Então, por isso que é muito importante nós estarmos atentos a nós mesmos, aos nossos padrões, o que a gente está alimentando. Então, essas emoções negativas, raiva, tristeza, rebeldia, e várias outras, medo, e trocentas outras, vaidade, luxúria, preguiça, todo esse cabedal de emoções negativas que nós temos, e são muitas e muitas e muitas, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a pessoa que gosta de falar da vida dos outros, fazer fofoca, eles vão atraindo esses elementos correspondentes do plano espiritual, aonde que a gente vai ficar vulnerável energeticamente. O problema é que eu fico vulnerável por quê? Porque é como se eu estivesse abrindo a porta do meu lar e dando permissão, ou até fazendo um convite para que qualquer um adentrasse. Esse que é o complicador. E na porta do meu lar eu tenho que ter uma barreira, eu tenho que ter um filtro para saber quem que está vindo e quem que está entrando na minha casa. A gente não pode deixar qualquer um entrar. Mas nós, na medida que a gente temos esse tipo de atitudes, por isso que é importante a prece,
a vigilância, alimentar bons pensamentos, ter otimismo, ter uma postura de maior positividade, porque aí eu vou atrair energias correspondentes, questões correspondentes no mundo espiritual. E na medida que eu me torno vulnerável e que eu vou também acumulando, porque, veja bem, igual no caso dessa moça que a gente citou lá, a situação dela, emocional, a psíquica dela, se viu muito mais complicada, porque ela já tinha aquela história, por exemplo, eu tenho muita raiva, e na medida que vai vindo pessoas para o meu campo energético, para o meu campo psíquico, para o meu campo psicológico, com esse mesmo teor, então eu vou acumulando. É a minha raiva com a raiva do outro, do outro, do outro, do outro. Então a minha raiva, que vamos supor, que era 10%, agora é 20%, 30%, 40%, 50%, dependendo do nível de intensidade. Essa que é o complicador de tudo isso. Onde ele vai dizer, seguindo, sem autodefesa psíquica e emocional, o homem fica sujeito às vibrações enfermiças de pessoas e ambientes. Bom, muitas pessoas, às vezes, até renegam isso e não concordam com isso, não aceitam esse tipo de coisa. Mas o fato é, nós temos um campo mental e temos um campo emocional. E também temos um campo biológico. Tudo isso, por exemplo, o nosso corpo, ele gera energias. Ele gera todo um campo magnético, elétrico, em volta de nós. No espiritualismo, muitas vezes isso é chamado de aura. Agora, é só o nosso corpo físico que faz isso? Não. Nesse campo energético, além das energias físicas, que isso aí a própria ciência mesmo constata e verifica isso, por exemplo, o nosso corpo está irradiando calor o tempo todo. Está irradiando átomos o tempo todo. Isso são energias, são um espectro do campo energético que a gente não percebe. Mas não é só isso. A gente também, as nossas emoções também estão ganhando espaço, vão para o mundo afora, circulam no nosso ambiente. Então, nós estamos circunscritos ou envoltos. A Terra não é envolta num campo atmosférico. Nesse campo atmosférico não tem vários elementos que compõem esse campo atmosférico. Por exemplo, o oxigênio, carbono, vários elementos, partículas de água, vários elementos compõem o campo atmosférico da Terra. E outros elementos que ainda, às vezes, muito mais sutil. Vários tipos de gases diferentes. O ozônio, tudo isso. Nós também, e cada ser vivo também, em proporcional, com uma série de condições, uma série de fatores, de massa biológica, de massa física e tudo mais, também gera esse campo em torno de si. Você queria falar alguma coisa, Cintia? Você falou da pressão atmosférica, né? Uhum. Eu lembrei que eu estou relendo o livro Mensageiros, e lá hoje ele falou sobre isso. Como que o vento é bem-vindo e a gente não é que não valoriza, a gente passa batido no dia a dia. Porque a pressão atmosférica dos desencarnados em cima de nós encarnados é 15 mil quilos. Você está falando lá dessa pressão atmosférica. Então, quando vem o vento, é como se desse aquela limpeza. É igual a chuva, por exemplo. A chuva, mesmo que seja na tempestade, mas ela vai ser boa depois, porque vai renascer, aquelas coisas todas, né? Então, ele fala sobre isso. Eu achei muito interessante você falar isso da pressão atmosférica, porque hoje eu li sobre isso, entendeu? Uhum. Eu achei assim, quer ver? Deixa eu ver se... Aqui, ó, tá até parado, que eu parei na hora que eu fui pro Pilates. Olha só o que ele fala. Isso está em qual livro? Os Mensageiros. Os Mensageiros? Olha para você ver, lá pelas tantas ele fala, né? Embora as luzes que nos rodeiam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos, quer dizer, a chuva ia cair.
As brisas leves transformam-se repentinamente em ventania forte. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Aí começa a entrar outros detalhes. Aí tem um detalhe, é o seguinte, essa pressão atmosférica que está falando não é dos desencarnados, não. É a pressão atmosférica mesmo que a gente está comentando aí, é sobre nós. Inclusive, se a gente está na praia, essa pressão atmosférica é maior do que para quem está no interior do continente. Porque isso depende da altitude. Porque na praia, a altitude em relação ao mar é nível 0. Então, veja bem, nós tem um campo aqui, ó, tem um campo, vamos supor que esse aqui é a Terra, e aqui tem um campo atmosférico aqui em cima. Se eu estou aqui no morro, esse campo atmosférico é menor. Se eu estou aqui na praia, esse campo atmosférico é maior. Essa atmosfera tem um diâmetro determinado em torno da Terra. Então é como se o oxigênio estivesse faltando, pesado? Não. Essa pressão atmosférica é composta de todos esses elementos. Entendeu? O oxigênio, os vários tipos de gases que compõem a atmosfera da Terra. Nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, partículas de água, são muitos elementos que compõem a atmosfera da Terra, que faz parte do coisa. Inclusive, na atmosfera da Terra, a maior composição dele é o quê? O oxigênio, onde a gente respira. Se tirasse o oxigênio da atmosfera, a gente ia morrer. Então, esses gases, eles exercem uma pressão sobre o nosso organismo. A grande questão, por exemplo, que a ciência ainda não admite e ainda não consegue mensurar, é que esse tipo de coisa também nos afeta emocional e psicologicamente. E essas emanações mentais, nossas emocionais, porque todos nós estamos irradiando emoções o tempo todo. Porque a nossa emoção, ela não fica circunscrita. Eu tenho uma emoção aqui, por exemplo, ela vai movimentar diversos tipos de energia. Essas energias saem de mim e irradia para o espaço. Assim também. Oscila muito as nossas emoções, né? Pode ser estar alegre, agora eu estou triste, agora eu estou chateada, agora eu estou com raiva. Sim, isso é natural e bom. Porque se eu não tivesse isso, eu ficaria preso em determinados focos, em determinados quistos. Eu ficaria preso naquela emoção. Imagina, por exemplo. E isso acontece no plano espiritual. Então, essa aí é as bênçãos da gente estar encarnado. Porque aqui o nosso corpo de carne, ele faz com que exista essa variabilidade. Já no plano espiritual, lá já é um pouco diferente. Porque como lá no gênero não tem esse apoio do corpo físico, que provoca essas mudanças de ondas, por uma série de fatores, que agora eu não vou explicar aqui, mas o nosso corpo biológico nos afeta de diversas formas. O nosso campo energético, o nosso campo psíquico e emocional. Por isso que tá Por isso que está com o corpo físico abafador das emoções. Também. Então, mas no plano espiritual, por exemplo, a pessoa lá, o ser lá no plano espiritual, ele tem, se tem uma emoção de raiva, ele tende a fixar nessa emoção. Isso é em função da consciência do ser, que no plano espiritual é mais intensa. Ele é mais, vamos dizer, desperto em relação a nós. Então, o ser ele é mais consciente das suas emoções, consequentemente, fica mais preso a elas. Aí o que ocorre? A pessoa fica presa àquela emoção da raiva, por exemplo, e pode passar séculos nessa emoção de raiva. Nós aqui já na carne, em função da estrutura que o campo material foi criado e é estruturado, a gente não consegue ficar fixo num determinado aspecto. Você tem uma emoção, logo a seguir, em função das circunstâncias, das situações de vida, de todo esse arcabouço material que nós vivemos nele, a gente não consegue ficar preso naquela emoção. Aí vem uma outra, vem uma outra, vem uma outra. É a nossa grande bênção de vida. Por isso que para os espíritos mudarem é muito mais difícil do que para nós mudar.
Que como nós temos essa variabilidade, a gente pode se enxergar com mais facilidade, a gente pode se ver com mais facilidade. Já no plano espiritual, isso se torna um pouco mais difícil. Se prende, né? Prende, Porque lá, assim, aquele negócio de peso e contrapeso, né? Se, por um lado, lá é bom, porque a nossa consciência lá é mais intensa, por outro lado, é ruim, porque se eu não tiver realizado um trabalho de autoeducação comigo mesmo, de autoeducação psíquica, autoeducação emocional, eu corro o risco de ficar preso àquela determinada emoção. Eu me perco nela, entendeu? Eu fico preso naquele circuito fechado ali. Vamos ver isso. É como se eu te parasse no tempo, porque se eu fico preso naquela situação ali, né? É como se eu te parasse no tempo ali. Eu fico só rodeando aquela coisa. Já no campo mental, isso não ocorre. E a minha consciência, ela é abafada. Então, eu fico mais num estado de sono. Mas, em compensação, as circunstâncias vão me empurrando de um lado para outro. Então, é como se eu fosse uma folha no vento. Vem um vento, me leva para lá, vem outro vento, me leva para cá. Então, eu navego de uma emoção a outra. E isso também é uma bênção. Então, tem essas questões. Eu não sei se eu ajudei a esclarecer aí, ou se foi mais confuso ainda. Qual é o título da lição de hoje? O título mesmo? Era qual? Eu dei o título seguinte: Em nossas mãos a nossa vida. Tá. Então, essas reflexões que ela está fazendo aqui é uma introdução ao capítulo 4, que tem o título Conflitos Familiares. Nesse capítulo, nós vamos ver os conflitos que ocorrem na família Lauser. Então, nós vamos ver lá as dificuldades da Julieta com seu marido, com seus filhos, e também do marido, dos membros que faz parte da família Lauser, inclusive até do Ernestino também, em relação à família que a sua filha construiu e criou. Ele vai mostrando diversos conflitos, mas nós vamos ver isso à medida que nós vamos entrar. Então, como introdução a esse tema, ele vai trazendo essas questões aqui que tem tudo a ver com isso. Da importância de eu saber lidar com os conflitos, de eu trabalhar com os conflitos, e tudo isso está nas nossas mãos. E é uma questão que nós temos de educação. Porque se eu não aprendi, se eu não fui ensinado, como é que eu vou lidar com as coisas? Nós não fomos ensinados a lidar com os conflitos, resolver problemas. A gente não sabe. Gente, e tudo isso porque a gente embarca nas nossas emoções. A gente se entrega às nossas emoções, nos arrasta. Por exemplo, se eu fico com raiva, eu perco a cabeça. Discuto com o outro, grito com o outro, brigo com o outro. E mesmo que depois que aquela situação passe, tudo se acalme, eu não sei procurar o outro, conversar com o outro, dialogar com o outro, explicar para o outro. Então, a gente não foi ensinado a fazer isso. A gente deixa para lá. É como nós vivemos a vida da seguinte forma: nós vamos tendo problemas e vamos varrendo para debaixo do tapete. Colocamos debaixo do tapete. Aí o problema aparentemente desapareceu. Porque está debaixo do tapete, então não estou vendo. É igual sujeira. Eu varri a casa, pus debaixo do tapete lá. A casa aparentemente está limpa, porque a sujeira não está aparecendo. O grande problema é que eu estou acumulando debaixo do tapete. Na medida que eu vou acumulando essa sujeira ali, isso vai criando um monte. A qualquer momento eu posso tropeçar nesse tapete, porque criou um monte ali, criou um obstáculo ali. Eu tropeço naquilo e vai poeira para todo quanto é lado. E isso, em termos de vida, nós fazemos a mesma coisa a nível emocional e a nível psicológico. A gente tem problemas, a gente tem dificuldade, a gente simplesmente aquilo fica mal resolvido, vai ficando mal resolvido, fica mal resolvido. Na medida que isso fica mal resolvido, a tendência é a gente ter mais e mais e mais dificuldades. É essa a vida que a gente vive. E na medida que nós fazemos isso, nós também vamos quebrando as nossas barreiras psicológicas e emocionais. A gente vai abrindo espaço para as influenciações espirituais. Onde que ele vai dizer aqui, ó? A importância de a gente saber criar uma autodefesa psíquica e emocional. Então, sem elas, nós ficamos sujeitos às vibrações enfermiças de pessoas e ambientes. Principalmente pessoas mais sensíveis, porque
Muitos de nós, às vezes, a gente tem uma sensibilidade inconsciente. A gente tem consciência dessa sensibilidade. E essa sensibilidade também varia de pessoa para pessoa. Todos nós somos sensíveis. Como a gente explicou naqueles áudios que nós postamos lá no grupo Conhecer, nós falamos um pouco sobre isso. Todos nós somos sencientes, todos nós percebemos. A grande questão é que nós não somos conscientes dessas percepções. Então, é como se elas não existissem para nós. Você falando dessas percepções, você está fazendo lembrar aquilo que é muito comum a gente ver. Eu, pelo menos, para mim, era muito comum escutar as pessoas dizerem isso. Nossa, eu estava péssima. Entrei naquele ambiente ali, conversei com fulana, fiquei ótimo. E o contrário também. Eu estava bem, encontrei com fulano, conversei com ela um pouco. Não, eu estou péssima. Não sei o que aconteceu comigo. Sim. Aí mostra essas percepções e o não conhecimento que a própria pessoa tem de si quando ela deixa envolver com as emoções do outro, né? As emoções que não são tão boas. Sim. Mas isso é muito comum acontecer. Claro, é um processo natural e normal na nossa vida de relação, né? E até também sem ter nenhuma relação, quer dizer, na nossa vida corriqueira, do dia a dia, é natural e normal acontecer. Por isso que é bom fazer prece antes, então, quando a gente sair de casa. Sim, a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso aí, mas antes de falar isso aí, só lembrando aqui para a Márcia e para a Helenira, se vocês tiverem alguma pergunta, é só vocês manifestarem, ou levantar a mão, ou falam aí, a gente abre espaço para vocês perguntarem, tá? Para ficar à vontade. Eu quero fazer uma pergunta, Carlos. Sim? Tem alguma coisa a ver da gente chegar perto de alguém? A gente está bem. Chega perto de alguém, a gente começa a abrir boca sem parar, assim, de atrapalhar a gente conversar? Essa pessoa está com a energia pesada? Não é que outra pessoa possa estar necessariamente com energia pesada. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é que, vamos supor, a pessoa às vezes está com uma baixa energética, com uma deficiência energética lá no campo dela. E quando você aproxima dela, ela suga a sua energia. Isso é inconsciente. Inconsciente. A pessoa não tem, não é um processo consciente para a pessoa, não. Então, ela é como assim, veja, o que ocorre? Na ciência mostra isso. A gente tem dois sistemas, por exemplo, em laboratório, aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de vivência na escola, mas nos países mais adiantados a gente tem isso. As pessoas vão para o laboratório e fazem diversas experiências no laboratório, né? Nós aqui no Brasil não temos isso. Mas a gente pode ver isso em filme, ou ver isso, por exemplo, você pega 2 recipientes, conecta eles. Nesse recipiente aqui, você coloca um gás lá, uma fumaça lá, por exemplo. Um gás lá que você dá para ver, uma fumaça. Quando você conecta, esse ambiente que está vazio, quando você conecta esses dois, o que faz? A tendência natural é que os gases desse que está nesse recipiente passem para o outro, até eles encontrarem um ponto de estabilidade. Então, a mesma coisa ocorre conosco também. Então, por exemplo, se uma pessoa que está com baixa de energia, por exemplo, e a outra não está, as suas energias, como que automaticamente, porque isso é uma lei universal, que todos os sistemas tendem a um equilíbrio. Então, dentro da física quântica, até vai falar em equilíbrio quântico, mas não importa, é um equilíbrio energético, atômico, quântico, seja como se quiser designar isso. Então, os sistemas tendem a se equilibrar. Aí a sua energia passa de você para o outro até encontrar aquele ponto de equilíbrio. E esse processo, como é um processo que ocorre rápido, muitas vezes, dependendo da situação, aonde vem essas reações de abrir boca, de bocejar, de dar sono, às vezes até de cansaço. Aí vai depender da sua sensibilidade. Agora, também tem outras situações, por exemplo, tem várias, porque isso pode ser derivado de várias coisas. Por exemplo, a pessoa está portando companhias espirituais que encontram nessa situação de deficiência energética. Essas companhias podem também sugar a sua energia. Isso também ocorre. Outro ponto também.
Vamos supor que você é bem amparado, é bem assistido, está bem amparado pela espiritualidade. Aquela pessoa ali tem algum merecimento, tem algum mérito. A espiritualidade superior pode vir, por exemplo, e geralmente tirar a sua energia e passar para o outro. Isso é chamado de doação. Aí você está doando a sua energia para o outro. Isso pode ocorrer também. Quando essa situação ocorre com entidades, vamos dizer, infelizes, com entidades que estão em processo enferma, aí isso é chamado de vampirismo. Porque era como se te sugasse. Então, por exemplo, na mitologia humana, na cultura humana, sempre existe o mito do vampiro. Só que para nós, esse vampiro, ele suga o sangue. Na verdade, o vampiro é uma realidade espiritual, só que não suga o sangue, ele suga energia. Energia. Essas energias podem ser atreladas ao campo emocional, ou ao campo psicológico, ou ao campo espiritual, ou até mesmo ao campo biológico. Pode ocorrer de alimentar de todos esses campos. Aí eu vou voltar na prece. Porque aí a pessoa, quando ela faz a prece, ela cria ao redor dela como se fosse um vidro. A energia bate e volta. Porque não introduziu. Não, aí o que acontece? Essa defesa psíquica que está falando aqui, essa autodefesa psíquica e emocional, que é importante a gente aprender a construir isso. Como a gente vai construir isso? Um dos processos de a gente fazer isso é a vigilância. É o vigiar e orar de Jesus. Então, dentro das nossas linhas de estudos psicológicos, a gente vai designar isso, e nós temos que aprender a nos observar. E não só isso, criar um estado de consciência mais vigilante, estar desperto para as coisas. Esse é o caminho de a gente fazer isso. Uma das ferramentas de a gente construir essas defesas, como a Vicentina, por exemplo, está citando ali, é a prece. Por isso que é muito importante eu estar em prece. Quando eu encontro com o outro, quando eu pego um ônibus, quando eu vou no consultório de um médico, de um dentista, em qualquer ambiente que eu entro, por exemplo, eu nunca entro no lar, na casa de alguém, sem dizer na porta. Eu entro com o pé direito e falo: a paz do Cristo seja nesse lar. Isso porque, nesse momento, eu estou buscando o quê? Sintonia com o alto, com Jesus. Então, eu estou abrindo espaço para que o meu anjo da guarda, os meus mentores e orientadores espirituais possam me ajudar. Porque se a gente não der elementos para eles, como que eles vão poder ajudar a gente? E se eu crio uma barreira, se eu estou adormecido, não tem como me ajudar. Eu estou dormindo. Para eu poder ser ajudado, eu tenho que acordar, tem que estar desperto, tem que estar atento. Aí eu posso ajudar o outro. Por exemplo, se a pessoa não participa dessa reunião aqui, por exemplo, como é que a gente vai ajudar ela? Não tem jeito, não tem como. Agora, quem está participando aqui pode perguntar, pode indagar, pode tirar dúvidas, pode contribuir, pode participar. Tá vendo? Então, para a gente ajudar o outro também tem que estender a mão, tem que contribuir, tem que dar a parcela dele. Dar o primeiro passo. O que na doutrina espírita muitas vezes vai falar: para o mundo espiritual nos poder nos ajudar, nós temos que dar o primeiro passo. Ou seja, eu tenho que estender a minha mão na direção do outro, na direção dele, senão eles não têm como me ajudar. Se eu não dou nada, não tem como. Então, a mão é aquilo que eu sempre, às vezes, fico recebendo. Tem um amigo no WhatsApp que todo dia manda essas frasezinhas lá de Deus abençoe, não sei o que é, Deus para lá, Deus para cá, isso. Ou seja, a gente fica dando, é como se a gente... como é que eu falo? Como é que eu vou dizer? Poder para Deus resolver tudo para a gente. Não, atribuir a Deus, dar a Deus, assim, cobrar, assim, eu ponho na mão de Deus a solução das minhas coisas. É aquilo que eu tinha que resolver. Só que, na verdade, a parte de Deus, ele está sempre fazendo, ele sempre faz.
O problema não é Deus, o problema somos nós. Porque se eu não estendo, a mão de Deus já está estendida. Então, eu que sou obrigado a estender a minha mão para encontrar com a mão dele. Senão não tem como ele me ajudar. O problema é que eu não estendo a minha mão para pegar na mão dele e fico falando. Não, me dá sua mão, me dá sua mão, me dá sua mão. Mas a mão dele está lá já há muito tempo. Nunca deixou de estar. Eu estava lembrando de uma amiga minha que ela falava comigo. Ela falava com as meninas, para de falar assim, Deus lhe pague. Para que aumentar a conta de Deus? Você que tem que pagar para outra. É algo mais ou menos nesse sentido. Então, assim, a mão de Deus está sempre estendida. Deus está sempre nos ajudando. Mas a gente nós é que não damos espaço e nem permitimos e nem estamos atentos para ver o auxílio dele em nosso benefício. Então, como nesse caso, por exemplo, eu vou no consultório médico, totalmente desatento, disperso, vou lá, como eu às vezes brinco muito, eu vou no oba-oba. Então, qual é o tipo de companhia que está à minha volta? Aquelas companhias compatíveis com os pensamentos, com os sentimentos, com o meu tônus vibratório. E muitas vezes essas companhias não são as melhores. Isso aí é um processo também natural e normal que ocorre. Se eu busco a sintonia com o mais alto, faço uma prece, tenho um sentimento de positividade, de esperança, de otimismo, então eu vou atrair do mundo espiritual também entidades compatíveis com esse tônus. Então eles vão, tudo isso vai gerar em torno de mim uma defesa, vão me ajudar a resguardar desses impactos negativos. Então, se eu chego lá sem fazer nenhuma prece, quem está auxiliando o médico? Pode ser um bom espírito, mas também pode ser um mau espírito. Ou seja, não é que o espírito seja mau, vamos assim dizer, mas o espírito está inconsciente, infeliz, é um espírito doente, enfermo, que é portador de dificuldade, e não de esclarecimento, e não das melhores intenções. Aí o que ocorre? Esse espírito pode interferir no médico para me dar uma receita errada, fazer um diagnóstico equivocado. Então é importante eu chegar lá, pedir a Jesus amparo, assistência para mim, para o médico, para o anjo da guarda do médico, para o meu anjo da guarda, para aqueles que estão ali naquele ambiente. Porque isso aí eu movimento as energias e vou alterando o tônus vibratório do ambiente. Aí pelo menos, vou ter mais certeza que eu posso estar sob um amparo melhor. Porque na situação anterior, com certeza, eu estou na mão do acaso. Estou na mão sei lá, do que vai acontecer. Mas se eu faço isso, estou nesse processo de vigilância, de atenção, de observação, buscando conexão com o mais alto, com certeza a situação tende para o bem, para o melhor. Para o pior vai ser difícil. Porque esse tipo de forças, quando eu alimento, eu faço esse movimento, a tendência das forças negativas, enfermiças, elas se dissolverem, se amainaram ou afastarem. Então, o ambiente vai melhorar. Como é que é mesmo? Você falou que a gente pode falar quando for entrar em uma casa? A paz do Cristo seja nesse lar. Ah, tá. Eu nunca entro na casa de ninguém, em nenhum ambiente. Por exemplo, eu vou no consultório, que a paz do Cristo esteja nesse consultório e seja no meu coração, no coração do médico. São orações que a gente faz, né? E nesse momento é importante eu estar realmente convicto e alimentar essa emoção em mim. É como se fosse uma oração mesmo que eu estivesse fazendo naquele momento ali. Uhum. Porque se eu falar só da boca para fora também, aí... Então a gente tem que colocar o pensamento e a emoção nisso aí, né? Essa intencionalidade, porque isso aí vai movimentar as energias, vão movimentar todo o campo energético do ambiente meu. O evangelho no lar também é bom, né, Carlos? Oi? Evangelho no lar. Ah, sim, é de fundamental importância. O evangelho no lar é algo que é imprescindível. Porque se a gente faz evangelho no lar, a gente começa a criar ali um ambiente, pelo menos naquele momento do evangelho, por exemplo, nós mesmos tivemos notícia aqui em casa
que na hora do evangelho no lar, aqueles espíritos mais infelizes, eles se afastavam. Eles corriam e ficavam lá na garagem durante aquele período. Pelo menos durante aquele período, a gente fica livre deles. Né? Fica aliviado. E essas energias vai ficando no ambiente. Na medida que a gente vai construindo isso, o nosso ambiente vai mudando, ele vai alterando. Até chegar a um certo ponto em que ele altera. O Divaldo fala, tem uma palestra dele, que ele diz o seguinte, até um livro também dele que vai informar o seguinte: para um lar realmente sofrer mudanças definitivas em termos de evangelho no lar, o evangelho no lar tem que ser praticado durante 10 anos. Assim, me fala, Com disciplina, né? Com disciplina, assim, em sequência. Não pode fazer, quebrou, aí ficou um mês sem fazer, não. Tem que ser disciplinado. Toda semana, naquele horário, naquela condição. Eu posso mudar o horário? Pode, mas antes faça uma prece. Falando, ó, gente, hoje, essa semana agora, eu vou mudar meu evangelho para o horário tal, para o dia tal, em função dessa ocorrência, daquela ocorrência. Pô, se você vai na casa de alguém, não é bom você avisar o outro? A mesma coisa. Se a gente quer amparo espiritual, mas a gente também... Né? Vou fazer agora. A espiritualidade já tem uma programação. Ela tem todo um roteiro. A gente fica esperando, né? Exatamente. Ela falou sobre o culto no lar, fez eu lembrar. Uma vez eu vi na reunião mediúnica um mentor explicando a respeito disso, do culto no nosso lar, ele falando o seguinte, que na hora que a gente está com raiva, ou então qualquer outra coisa, o nosso pensamento, ele cria como se... Ele fez uma comparação para a gente entender. É como na hora da raiva de qualquer outro sentimento menos feliz, cria dentro da casa da gente como se fosse uma teia de aranha. Fica lá. Ou então, vai alguém na sua casa que naquele dia não está bem. Ou você vai na rua, traz para dentro de casa também. Então, vai acumulando aquilo. Como na casa da gente, todo dia, o ideal seria você limpar a casa, varrer a casa, você está tirando aquilo. E o culto no lar funciona dessa forma. Eles tiram aquelas teias de aranha, que ele dá o nome de miasmas, que é através do pensamento, para a limpeza da casa. Por isso que na hora do culto e depois, alguns dias, o ambiente fica bom. Porque é como se eu tivesse acabado de limpar a casa, varreu, lavou o banheiro, fez tudo. Então, essa energia está límpida. Entendeu? É aquilo que nós estávamos falando. As nossas emoções, elas irradiam. Quando a gente tem uma emoção, a gente está irradiando forças, energias, a gente está irradiando vários elementos. Os nossos pensamentos também. As nossas emoções negativas irradiam energias de baixo teor, de baixa tônus energético. É como se fossem essas teias de aranha aí. São energias mais densas, mais negras, mais pesadas. Os pensamentos também. Os nossos comportamentos também, as nossas atitudes também. Tudo em nós irradia essas energias de acordo com esse pensamento, com essa atitude, com esse comportamento, com essa emoção que eu estou vivenciando. Então, essas energias, ao sair de nós, elas se prendem, elas ficam presas, elas ficam ligadas no nosso ambiente, à nossa volta. Ficam ligadas na nossa casa, lá, vários ambientes que a gente frequenta no lar, na nossa casa. E o mais grave... Quando a gente faz o culto no lar, a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, orientadores, eles começam a frequentar o nosso lar e começam a fazer a limpeza energética, ou seja, começa a tirar essas energias do nosso ambiente e transformá-las, ou levá-las para ambientes mais adequados para que eles possam ser transformados, ser mudados, alterados. Uma lembrança que eu tive aqui também, que essas más energias, né, igual os livros espíritos falam muito, essas energias deletérias, quer dizer, elas são prejudiciais, elas vêm também através do aparelho telefônico, elas vêm através da televisão. Às vezes é um filme, a gente assiste uma novela, aquela energia fica naquele ambiente, porque gostou da casa, entendeu? Então é muito grave isso. Acompanha as pessoas também, tipo, a pessoa gosta muito de bar, né? Esses espíritos ruins, né? Eu não sei como que fala,
acompanha essas pessoas. Sim, é uma questão Sintonia, né? de simpatia, né? De conexão por simpatia. Quando a gente, dependendo dos ambientes que a gente frequentar, é o que nós estamos falando. Essa questão que a Vicentina lembrou essa palavra de sintonia. Eles encontram sintonia, ou seja, tem uma referência entre mim e eu. Por exemplo, eu não vou gostar de alguém que não tem a mesma forma de ver a vida que eu vejo, não tem os mesmos gostos que eu tenho, os mesmos interesses que eu tenho. Com quem a gente se liga? Se eu encontro uma pessoa amiga que tem os mesmos interesses meus, tem os mesmos gostos meus, a gente cria uma simpatia. Então, existe ali um elo de simpatia entre eu e ela. Oi, fulano, você tá bem e tal. Existe uma alegria ali, existe um encontro ali. Porque ali tem um encontro de interesses, de mesmas ideias e tudo mais. E isso ocorre com o mundo espiritual. É a mesma coisa. Porque a gente está falando dessa importância da gente se conhecer, procurar mudar, não ficar alimentando esses sentimentos mais negativos, de raiva, de ódio, de ira, de rancor, e etc. É uma lista enorme e imensa. Né? Porque os espíritos estão nessa mesma faixa, nessa mesma onda, vai encontrando em mim simpatia e passa a nos acompanhar. Então, por exemplo, se eu gosto de bebida, os espíritos que também gostam de bebida vão encontrar comigo simpatia. Vão encontrar um interesse em comum, algo em comum. Então, eles passam a me acompanhar. Igual o exemplo da nossa amiga que você deu. Agora eu falei lá no início, dei um exemplo lá no início do nosso estudo, daquela pessoa conhecida nossa, que no momento de raiva, estava alimentando uma emoção de raiva, o espírito estava passando no corredor, do prédio lá, tinha o mesmo sentimento, encontrou simpatia com ela, falou assim, olha, nós somos iguais. Então, ele sintonizou. A sintonia é isso. Essa correspondência de interesses, de coisas em comum. Aquela hora que eu ri, é que eu lembrei, quando eu era criança, meu pai falava assim, aí eu lembrei direitinho a fala dele, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Aí na hora que ela falou do bar, aí eu lembrei dele. Porque realmente falou assim, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Porque realmente, se eu não mexo com droga, eu não vou conseguir conviver com drogado 24 horas no dia. Aqui, voltando aqui para nós continuarmos aqui na lição, porque senão a gente está divagando muito. E aqui está falando o seguinte, sem autodefesa psíquica e emocional, o homem fica sujeito às vibrações enfermiças de pessoas e ambientes. Nesses casos, não há roubo energético, mas sim uma perda energética. Sendo assim, não há ninguém nessa situação que se possa culpar mormente os maus espíritos. Então, isso até na resposta da pergunta da Carolina fez para nós, dessa questão quando a gente encontra com alguém, por exemplo, e a gente, às vezes, começa a abrir a boca, até atrapalha a conversa, o diálogo, a gente explicando aqui lá, vem de encontro exatamente com essa pergunta aqui, com essa colocação que ele está fazendo aqui. Porque a gente tem que distinguir entre perda energética e roubo energético. Esse roubo é aquilo que nós chamamos de vampirismo. E a perda energética é quando realmente eu perco energia em função do outro. Naquele exemplo, isso ficou muito bem explicado. Ou seja, se eu encontro com uma pessoa que está com baixo tônus de energética, está com falta, deficiência energética, aí nós não entramos no meandro de saber por que a pessoa está naquele estado, se é por uma questão de saúde, se é por uma questão que ficou na farra até mais tarde, ou se aquela pessoa viveu ali um momento de grande conflito com alguém, seja familiar ou não, ou seja, algum momento de perturbação. Então, a gente não entrou na análise desse meandro. A gente só estão citando o exemplo que essa pessoa se encontra com uma perda de energia. Uhum. Se eu estou invigilante, se eu estou desatento, quer dizer, se eu não procuro implementar em mim uma postura de maior otimismo, ou seja, uma conduta cristã, vamos colocar dentro desse sistema, fica melhor,
se eu não procuro alimentar em mim uma conduta cristã, o que é a conduta cristã? É um pensamento mais sintonizado com o alto, um sentimento de otimismo. Desejar o bem para o outro. Ou seja, dentro das linhas cristãs mesmo, lá traçadas por Jesus no próprio Evangelho, lá naquelas diretrizes que ele nos dá e ele nos coloca. Dessa conduta de fraternidade, de entendimento, de compreensão, de otimismo, de positividade, tudo isso aí está envolto. Então, eu estou em vigilante. Não estou nem preocupado, enquanto quando lá, oba, eu estou no meu estado adormecido, que é o estado normal e natural nosso. Então, nesse momento, eu encontrei com outro, aí o que acontece? Onde eu sou sugado. Então, houve aí uma perda de energia. É aquilo que eu expliquei lá dos frascos, né? dos recipientes. Então, tem 2 recipientes. Se esse aqui está vazio, e os 2 estão conectados, a tendência é que exista um equilíbrio entre as 2 coisas. Então, parte da energia que está aqui vai passar automaticamente para esse ambiente. Então, nesse contexto, houve uma perda energética. Então, não houve um roubo. Então, eu não posso culpar. Se eu estou nesse estado, se eu vou num lugar qualquer, num ambiente qualquer, em que está cercado por esse tipo de situação, um ambiente conturbado, e eu entrei ali totalmente uns outros, de peito aberto, sem uma prece, sem uma oração, você está com o pensamento ligado ao alto, aí eu posso ser vampirizado. Aí já é um vampirismo. Mas nesse ponto eu posso culpar o mundo espiritual? Não. Não? Tá que bom. Então é uma questão, é um problema, é uma dificuldade nossa, da nossa parte, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então nós não podemos culpar o outro. Até mesmo porque Jesus já nos coloca: orai e vigiai. Então sempre colocando isso, orai e vigiai. Ou seja, a gente tem que estar atento e temos que aprender a nos observar, a nos vermos e criar esse estado de consciência diferenciada. Eu estar mais ligado, conectado às coisas e ao mundo espiritual superior também. Então, se eu não faço isso, eu me coloco ao sabor da chuva. Isso tudo é através da disciplina mesmo, porque a gente não na medida que nós formos aprendendo, que nós formos conhecendo, a gente for aí sim eu posso entrar no terreno da prática. Ou seja, da disciplina, procurar implementar essas atitudes na minha vida, no meu dia a dia. Por isso que Jesus falava, teu tesouro está no seu coração. Aí já corresponde a uma outra situação, outro contexto, né, ou seja, aonde eu me encontro emocionalmente e psicologicamente, aonde estão aquelas coisas mais importantes para mim. Então eu tenho que também procurar me observar e me ver o que é que eu alimento, o que é que eu quero, o que é que eu busco. O que eu dou valor? E se eu dou valor ao prazer, ao status social, às questões financeiras ou materiais, se eu estou em função disso, o meu coração está ali. Então, é como se eu saísse na chuva sem guarda-chuva. Então, se eu sair na chuva sem guarda-chuva, natural que eu molho. Se eu não molhar, vai ficar até estranho, ficar até esquisito. Né? Como é que eu saio debaixo da chuva e não fique molhado? Então, não tem jeito. Então, agora, se eu já estou buscando esses interesses maiores da vida, esses valores mais importantes da vida, que é eu me conhecer, aprender a me ver, esses valores mais espirituais, então meu coração está indo nessa direção, aí sim vai entrar esse trabalho que está colocando aí, de disciplina, de vigilância, que eu também tenho que fazer a minha parte. Por isso que é um trabalho, é uma tarefa que compete a cada um de nós. Uhum. Bom, uma outra coisa que eu vou falar é o seguinte: faz-se necessário, urgentemente, o homem desenvolver uma autodefesa psíquica e emocional. Então, isso aí é mais do que evidente. Se eu não desenvolvo essa defesa psíquica e emocional, que nós já apontamos aqui como fazê-la, como efetivá-la, pelo menos apontamos os rumos e as direções, eu fico sujeito às situações e às coisas.
É aquela história, eu estou igual uma folha ao vento. Da onde que vier a tempestade, vai me levar, vai me arrastar, vai me jogar de um lado para outro. E eu vou sofrer as consequências disso. A gente acabou de falar. É como se eu saísse na chuva sem guarda-chuva. Então eu vou estar sujeito à chuva, aos raios e trovões. Vou estar sujeito às intempéries todas. Então, na medida que eu aprendo a desenvolver essa autodefesa emocional e psíquica, aí eu vou ficando, vou me libertando, ou pelo menos eu vou tendo condições de me resguardar ou de me proteger dessas situações. É como se fosse o guarda-chuva. E aí, como a gente vai fazer nisso? Eu tenho que começar um processo de autoconhecimento. Primeiro, eu tenho que começar a ver as minhas deficiências, as minhas dificuldades psicológicas e emocionais, para começar a solucioná-las, para dar solução para elas, a resolvê-las. Se não fizer isso, é todo um trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, de transformação íntima. Esse trabalho vai nos originar essa autodefesa emocional e psicológica. Que nós realmente temos deficiência nesse campo, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. A gente não sabe gerenciar as nossas emoções. E nem os pensamentos. A gente não pensa o que quer. Aparentemente, a gente até parece que a gente tem controle mental, mas não temos. Esse controle que a gente acha que tem, ele é ilusório. Porque a nossa mente vai para ver. Um exemplo simples para a gente ver que a gente não tem controle nenhum. Meditação. Meditação é um caminho que nos mostra isso com clareza. Pare um momento, senta na sua cadeira, onde você estiver aí na sua casa, onde você quiser, ou numa praça, onde você quiser. Senta ali, fecha os seus olhos e procure não pensar em nada para você ser. Não existe isso, não pensar em nada. Não, você vai pensar em nada. Pensar em nada. Você vai ver que você não consegue. Vem um pensamento, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Você não tem, a gente não tem controle. Nós não temos controle. Tem então, mesmo. Na hora que, igual quando eu vou lá na casa espírita, na hora de tomar o passe, que eles falam, né? Leva o pensamento em Jesus. E eu consigo? Não consigo. Eu fecho o olho, vem aquele monte de coisa na minha cabeça. O que eu faço agora? Eu começo a cantar uma música no pensamento. A música evangélica, qualquer música. Eu não sou evangélica, eu era católica, né? Depois... eu achei que você fosse evangélica. Não, eu era católica. Você tem cara de evangélica, hein, Lenira? É que em outra vida ela foi. Oi? É que em outra vida você foi evangélica. É que ela tá falando que você tem cara de evangélica e na outra vida você foi evangélica. Será? Foi. Não, eu era católica. Eu era católica e eu resolvi. É uma coisa que não me preenchia. Eu ia à missa todo domingo. Mas é uma coisa assim que não me preenchia. Sim. Aí eu comecei a interessar muito, sempre tive interesse pela doutrina espírita. Porque eu queria saber que depois que colocava uma pessoa ali na cova, acabava tudo ali. Eu queria saber o que tinha mais alguma coisa. Uma pessoa veio aqui nesse mundo para sofrer, morrer, pôs ali debaixo da terra e pronto, acabou. Não, eu queria saber algo mais. E daí veio essa curiosidade. E não tinha uma casa espírita para eu ir. Aí eu consegui essa agora e gosto demais gosto mais de participar. E aí, eu estou te falando, na hora lá que fala, eleva o pensamento a Jesus, vem tudo na minha cabeça, menos a imagem de Jesus. Não é só você, não, todo mundo é assim. Nós temos dificuldade nessa questão exatamente por falta desse controle mental. Duas coisas. A primeira, assim, esse assunto que você está falando aí dessa questão da morte, né, que a vida termina ali com essa questão do túmulo. Nos nossos estudos que a gente está fazendo desse livro aqui, Vida, lá no canal do YouTube, nos vídeos anteriores, até não sei se você viu, mas eu até te convido, à medida do possível, você ir assistindo desde o início, que lá também nós abordamos esse tema. A gente fala sobre isso, essa questão toda. A gente está fazendo comentários em torno disso, nesses estudos anteriores.
Agora, em relação a essa questão que você está falando lá na hora do passe e tal, uma coisa que você pode fazer também, além da questão da música, é você fazer uma prece, começar a fazer uma prece. Quando eu for te dar passe, aí você leva o pensamento a Jesus, fala: Senhor Jesus, abençoe, nos abençoe nesse momento, abençoe o médium que está dando o passe em mim, me abençoe e que eu possa estar em condições de receber os benefícios que estão sendo investidos em favor de todos nós nesta hora. Abençoe aqueles corações que no mundo espiritual está trazendo essa oportunidade, está trabalhando sobre o meu campo emocional, psicológico, entendeu? Faça uma prece. Que isso é uma forma de você conectar com o alto. Ou Eu, se não, a eu música sempre, também é uma música também, é uma forma também. eu Essas sempre músicas rezo o Pai Nosso também, né, faço oração do Pai Nosso. também, ó, uma outra coisa. Na oração do Pai Nosso, como é uma oração já assim pré-programada, vamos assim dizer, né, que a gente está, na verdade, recitando, seria Uhum. uma recitação, aí é importante, nessa hora, eu tenho que procurar me concentrar mais ainda. Aí é um pouco mais difícil, porque uma oração espontânea, ela automaticamente já exige de mim uma concentração, porque eu tenho que elaborar aquele pensamento, aquela ideia na minha cabeça. Então, Uhum. aí automaticamente eu já tenho que me concentrar naquilo. Já na oração repetida, que já é, vamos dizer, já está definida, né? Aí eu tendo a mais a dispersar e fazer essa oração como um papagaio, por exemplo. Só, né, só recitar aquilo. Seria só uma recitação. Então, nessa hora da oração do Pai Nosso, por exemplo, é muito importante começar a concentrar realmente nas palavras. Pai Nosso, que estais nos céus. Pensando nessa. Até é bom eu até diminuir a velocidade, porque quando eu diminuo a velocidade do pensamento, da linguagem mental, isso também me obriga também a desconectar desse automatismo. O que ocorre? Nós vivemos em um automatismo emocional e psicológico. Esse automatismo nos leva a muitas coisas. Por exemplo, esse estado de adormecimento consciencial que nós vivemos nele. E nós vivemos na vida como se fossem robôs. Ou seja, a gente fazem as coisas automaticamente ou maquinalmente. É como se fosse uma máquina, como se fosse um robô. Então, por exemplo, principalmente as coisas que são repetidas. Por exemplo, Faço mecânico, a gente faz mecanicamente. As coisas que eu faço diariamente, aquelas coisas que eu não preciso mais pensar para fazer aquilo. Por isso que, por exemplo, nessa questão do Alzheimer mesmo, muitas pessoas acham que apenas fazer leitura resolve o problema do Alzheimer. Não resolve. Ou resolver problemas, às vezes, resolve o problema do Alzheimer. Como a pessoa era matemática, era um cientista na área da física, formou na universidade em física, como é que ele pode ter Alzheimer? Tem, porque esse pensamento, esse tipo de raciocínio é matemático. Desculpa, é decorado, é maquinal. Então eu faço aquilo automaticamente. É igual o caminho do burrinho. Se eu passo todo dia por um trilho, todo dia por um caminho, quando eu passo por ali, eu já não penso mais, eu vou ali sem pensar, vou no automatismo, maquinalmente fazendo aquilo. Diferentes, né? Fazer coisas diferentes. Exatamente. Tem esse algo que nos chama. Então, por exemplo, na oração do Pai Nosso, aí muitas vezes quando eu começo a fazer essa oração, eu entro no maquinal. Aí fica minha mente divaga. Eu estou fazendo aquilo, mas minha mente está para outros lados. Então, se eu diminuir o ritmo, então eu vou fazer Pai Nosso. Tentando pensar nessas palavras, tentando sentir essas palavras. Aí eu mudo, eu saio desse automatismo. Uhum. Então, por isso, a gente fazer prece ou oração recitado não é muito indicado por causa disso, porque eu faço isso dentro desse automatismo e isso aí não me auxilia. A não ser que eu tenha consciência ou tenho já um conhecimento de outras metodologias ou do que ocorre, enfim, para que eu mude esse tônus,
esse padrão de fazer. Interessante que, que altere. Isso aí se aplica em qualquer área, em qualquer situação. Sim, também. Às vezes, por exemplo, você está fazendo um arroz, aí você boiou, voou o pensamento, você fica assim, eu pus sal ou não pus? Gente, estou sem saber. Isso em qualquer situação, você cria aquela dúvida na hora. Isso porque a nossa mente, aliás, todo o processo universo, porque aí eu vou ter que entrar numa outra ordem de... o tempo que já está esgotando, numa outra ordem de fatores, porque existem dois processos que ocorrem no universo. Um processo involutivo, que nasce do Criador e se espalha para a criação. É como se estivesse, de alguma forma, empurrando a criação para distante dele. E existe um processo evolutivo, que nasce lá no pé da criação, vamos assim dizer, e vai para o Criador em processo ascendente. Então, são dois processos. Um é descendente e outro ascendente. Quando nós, na nossa vida, porque nós, todo o universo, tudo no universo, tudo na criação, tende à evolução. Mas existe um processo que é como se tentasse nos impedir, um entropismo na direção contrária. Então, nós também vivenciamos esses fatos, esses elementos, ou seja, tudo em nós tende à acomodação, tudo tende à preguiça, tudo tende a apaziguar. Esse é um processo, isso é necessário, porque isso funciona como se fosse o halteres. Os halterofilistas não têm lá o peso, o halteres, para levantar, para ganhar músculo? Só o exercício é que dá músculo, dá musculatura. Então, nós temos que lutar contra essa corrente, porque nesse processo é que nós vamos nos fortalecendo psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, é um processo natural que empurra os seres, todos os seres, à acomodação. Então, esse processo, ao automatismo, ele é natural. E quando a gente faz ele, a gente está lutando contra a corrente. Por isso que é difícil quebrar tudo isso aí. Mas é um processo necessário, essa luta contra essa corrente. É como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza. E é difícil, é cansativo no início. Na medida que a gente vai ganhando musculatura emocional, psicológica e espiritual, vai ficando mais fácil, a gente vai ganhando fôlego, aí vai ficando mais natural. Só que chegar a isso aí, é com muita luta mesmo, com muita batalha. É um processo. Por isso que Jesus vai falar: somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Porque é nessa perseverança, nessa luta diária e constante, sem desistir, é que eu vou conseguir chegar à margem. Se eu me entregar à corrente, aí eu sou levado embora. E a tendência da gente é entregar a corrente. Falar, tá difícil, nem... Infelizmente, é isso que eu estou falando. Assim. Essa força nos empurra na direção contrária. Quer ficar pensando nisso não, aí a gente vai largando. Esse é o problema. Aí já vai enfrentando as coisas aí. Bom, gente, ficou faltando algumas coisinhas aqui para a gente comentar, mas Semana que vem. O importante aqui, vamos ver rapidamente aqui, ele fala que nós precisamos fazer uma reprogramação mental e emocional, que nós falamos sobre isso. Acho que a nossa conversa toda foi em torno disso, né? Da importância desses aspectos e dessas questões. Analisar com honestidade. Isso é algo muito importante. A gente acha que nós achamos e pensamos que nós somos honestos e sinceros. Não somos, nem conosco e nem com os outros. Então, esse processo de honestidade e sinceridade é algo que nós também temos que aprender a construí-lo em nós, a sermos sinceros conosco mesmos. Antes de tudo, e o mais importante é essa sinceridade conosco. Isso é de fundamental importância. Nos nossos vídeos, nos nossos estudos que a gente está fazendo aqui, a gente está sempre comentando sobre isso, falando sobre isso. Inclusive, nos vídeos anteriores, vocês vão encontrar muitas referências e a gente já comentamos bastante coisas nesse terreno. E a gente vai voltar nisso ainda mais para frente com exemplos mais práticos dentro da vida desse estudo em torno da família Laus, a gente vai comentar isso. E no finalzinho ele vai colocar: sem uma reciclagem na própria existência, repetem-se experiências e não se aprende com elas.
Então, isso também é um ponto muito importante. A gente aprender a trabalhar conosco mesmos. Então, como? Trabalhando essas questões da sinceridade, da honestidade emocional e psicológica conosco. Nesse processo, a gente procurar aprender a se ver, a se enxergar, ou seja, a gente aprender a observar as nossas emoções, tomar consciência dos nossos pensamentos, essas questões da prece. Então, hoje, na nossa conversa, a gente deu várias direções aí para vocês poderem seguir e poderem implementar aí no dia a dia, aí na nossa vida diária aí. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma reciclagem na nossa vida, fazendo uma reavaliação, uma revisão da nossa vida. Isso aí também é algo importante a gente fazer. Qual é a última frase que ele fala aí, que você falou? Sem uma reciclagem na própria existência, nós tendemos a repetir as experiências. Então, nós vivemos de repetição dos acontecimentos na nossa vida. Seja emocional, seja psicologicamente, até mesmo comportamental. Nós repetimos comportamentos, nós repetimos tendências, atitudes, a nível emocional e psicológico também. E o pior é que a gente não aprende com isso. Então, o grande problema não é errar. Errar é até natural, porque nós ainda não sabemos. Nós não temos conhecimento suficiente para não errar. O grande problema é a gente não aprender com o erro. Isso que é ruim. Que a gente vai repetindo aquele erro. Repete uma, repete duas, repete três, repete quatro. Porque se a gente aprender, a tendência é não repetir mais ou deixar de repetir os erros. Então, é importante isso. Nesse processo de reciclagem, que na verdade, isso que ele está chamando aqui de reciclagem, é todo um processo de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de melhoria, de transformação, o que a doutrina espírita vai chamar de reforma moral. Então, a reciclagem é isso. A gente começar a realizar essa reforma moral em nós. Isso não acontece de uma hora para outra, é aos pouquinhos no dia a dia. Isso aí vai levar tempo. Achar que vai ficar pronto amanhã, ou porque eu fiquei sabendo disso hoje, aí... Não, nós não temos conhecimento suficiente, não temos experiência nessa área, então é algo que é pouco a pouco. É igual matemática. Na escola, por exemplo, eu aprendo matemática. Eu vou aprender lá 1 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 4, né? Vai assim. Depois eu vou aprender 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 dividido. Então, passo a passo. Eu acho que só da gente ficar atento, de falar assim, deixa eu ver como que eu ajo aqui agora. Amanhã eu já até esqueço, mas vamos ver assim, agora. Aí amanhã que você está voando, devagando, você fala assim, opa, aí você lembra de novo. O que é importante, por exemplo, é esse tipo de estudo, porque esse tipo de estudo a gente está sempre alimentando e voltando aos assuntos, chamando atenção para isso. Porque se eu venho cá, por exemplo, a gente ouve falar sobre isso. Né, realmente o Carlos tem razão. Isso é importante mesmo, tem a ver, o que ele falou tem tudo a ver mesmo. Aí eu abandono e não volto mais. Isso perde. No tempo. Ficou perdido. Aí eu não consigo retornar a esse assunto. Então, voltei ao que eu era antes. Então, se a gente está fazendo parte, a gente está frequentando, a gente está ouvindo aquilo, aí eu vou aprendendo, a pouco, é o lance das migalhas. Eu vou lançando migalha a migalha. Grão de açúcar com grão de açúcar no copo d'água. O nosso trabalho é isso. Então, na medida que eu vou frequentando, que eu vou ouvindo, que eu vou prestando atenção nisso, hoje eu consegui fazer. Amanhã eu já esqueci. Na próxima quinta-feira, a gente chama atenção aí. Realmente. Então, eu fico desperto para isso. Com o tempo, por isso Jesus vai falar da questão da perseverança. Essa perseverança do Evangelho, que Jesus nos chama a atenção, tem tudo a ver com essas questões todas. Então, é essa perseverança, ou seja, a alimentação desses pontos que vai me levar a mudar pouco a pouco. Porque, na verdade, o nosso trabalho é de formiguinha. A gente está num trabalho de formiguinha. Realmente é de grão a grão. Bom, gente, o assunto tá bom. A gente continuaria aqui por um bom tempo, mas a gente até já avançou um pouquinho aí do horário. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido de auxílio aí, útil para todos nós. Para mim foi muito. Estou aprendendo muito aí com vocês, junto de vocês.
E na quinta-feira, apesar de ser feriado, nós vamos fazer o estudo. Aí quem tiver disponibilidade e quiser se unir a nós, é muito bem-vindo e fica felizes aí. Agradecemos aí a todos aí pela presença, a Fatinha, a Helenira, a Márcia, a Vicentino. E vamos lá fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus, a Jesus pela oportunidade, a gente estar aqui reunido, trocando esses assuntos, vamos dizer, edificantes, que nos esclarecem, que nos ajudam, que vem aí a abrir novos horizontes para nós, nessa construção de nós mesmos. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, voltar a nossa atenção para nós, particularmente levando ela para o nosso corpo físico, procurando sentir o nosso corpo físico, trazendo atenção para o nosso campo emocional, buscando esse apaziguamento emocional, buscando essa calma interior. E a partir daí, oremos. Senhor Jesus, nesses instantes que nos preparamos para finalizar o estudo desta noite, nos unimos em pensamentos para vos agradecer por esta oportunidade, desse encontro, desse estudo, dessas reflexões, Senhor. Agradecendo a possibilidade de nos reunirmos pelas vias da tecnologia, agradecendo a presença de todos aqui no plano físico, das nossas amigas, agradecendo a presença dos corações amigos a partir dos planos espirituais da vida, agradecendo a todos aqueles que se uniram a nós para esses momentos de estudo, de reflexão, de conversas, de diálogos, agradecendo o amparo e o apoio espiritual que foi vertida em favor de todos nós. Lembrando nesta hora de Aguinaldo Paviani, autor do livro, e de toda a família Lauser, de todos os personagens desta obra, para os quais rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Envolva todos nós nas tuas bênçãos, reforçando aqueles elementos, aqueles propósitos edificantes que trazemos na intimidade. Nesta hora, lembrando também dos nossos familiares, dos entes queridos, dos conhecidos, parentes, que estejam estagiando por momentos mais difíceis e complexos da sua vida, suas vidas, seja no campo da saúde física, no campo emocional ou psicológico, espiritual. Abençoa-os para que eles possam compreender as situações que vivenciem e possam ter força, Senhor, para superá-las na conformidade das necessidades de cada um. Lembrando da nossa pátria, o Brasil, e de todos os países da terra, vos rogamos em favor de todos, mormente em favor daqueles corações que se encontram na direção desses países, que eles possam, Senhor, com as tuas bênçãos, despertarem para as altas responsabilidades que assumem perante suas próprias consciências. Abençoa-os, abençoando a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Meninas, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença de vocês. E até tem uma proposta aqui diferente, se vocês quiserem, na semana que vem, na quinta-feira, após o estudo, nós fazemos um momento aí de meditação, fazendo aí uns 15, 20 minutos de meditação.
Aí vocês pensem aí, se vocês quiserem, aí na semana que vem vocês falam, a gente termina, encerra o estudo, aí a gente faz esses 15 minutos de meditação. Acho que vai ser uma boa prática para nós aí. Beleza. Ok. Então, tchau para Até todos. mais. Tchau. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, descanso. Márcia. Boa noite a todos. Bom descanso e bom fim de semana.